Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia aqui é a 10ª edição, tá? Então acho que isso é interessante. Eu trouxe até um overview aqui de alguns temas. Já trazendo para vocês, no final a gente tira uma foto, tá? Para comemorar as 10 vezes que a gente teve presente aqui conversando. Vou começar falando um pouco sobre os últimos temas que a gente abordou, tá? Para antes de a gente falar essa 10ª edição. E depois vocês vão entender o motivo disso, tá? Então, a gente já conversou sobre cultura organizacional lá no começo, tá? Então, nesse tema a gente falou sobre a importância disso aqui que a gente está fazendo, a importância de ter cultura dentro da empresa, a importância da gente como líder transbordar a cultura nas outras pessoas e que a gente como líder é o guardião dessa cultura. A gente precisa cuidar dessa cultura, cuidar do que a gente sabe que são princípios para que as coisas andem e fluam. Depois a gente falou sobre gestão de talentos, que é a importância da gente saber gerir não só os talentos das pessoas que estão trabalhando com a gente como nossos liderados, mas também a gente gerir o nosso próprio talento. Como que a gente entende os nossos dons, os nossos talentos, e por meio deles a gente aplica isso para que a gente tenha os melhores resultados possíveis, porque a gente já é bom naquilo. Depois a gente falou sobre liderança, que daí é um tema muito abrangente, que daí a gente cascateou para a gestão e resolução de conflito, que a gente falou também foi um tema bem importante, que a gente teve bastante discussões sobre como resolver algumas coisas, acredito que foi um dos que mais resultaram aqui para nós e para vocês também. Depois a gente falou sobre pressão no ambiente de trabalho, foi um tema um pouco mais distinto, mas foi um tema que a gente estava passando pelo momento ali, desse contexto de algumas pessoas se sentindo um pouco mais pressionadas, tanto a gente que está aqui dentro, quanto as pessoas que estão lá, que estavam sendo pressionadas por a gente, enfim. A gente falou sobre a importância da comunicação, a gente falou sobre os temas de comunicação, que comunicação não é só verbal, é também a parte da imagem, a comunicação não verbal, enfim, tudo isso também acho que foi bem importante. Controle emocional, que é um desafio gigantesco para todo mundo, que é necessário na liderança, que a gente falou também. Gestão do tempo, que também foi um tema que trouxe muito argumentação. E como vender sonhos e engajar pessoas. Então, todos os temas, vocês vão perceber que eles se falam entre si, são temas que se conversam. Toda vez que eu vou abordar um tema, eu vou acabar falando de outro que a gente já falou ou de algum que a gente ainda não falou. Porque tudo é uma coisa só, a gente só está dividindo para que a gente consiga falar isso durante uma hora e alguma coisa, para que fique mais leve, mas que a gente tenha um direcionamento, mas que tudo se conversa, tá? Inclusive eu trouxe isso porque o tema de hoje, ele foi um tema um pouco mais difícil da gente discutir. Por quê? Primeiro que já é a 10ª edição, então a gente já falou de bastante coisa relevante e direcionada. Segundo que quando eu fui conversar com o Gobs e a Fran também, a gente chegou na mesma dor. Então, em vez de trazer um tema específico, por mais que a gente tenha, eu trouxe muito mais a problemática para vocês, a dor. Então, o que o Gobs me trouxe, e se ele tivesse aqui eu estaria falando a mesma coisa, tá? Dor. Investir melhor o tempo em coisas que não geram o resultado necessário. Então, uma das dores que ele me trouxe foi, às vezes eu vejo as pessoas investindo tempo em algo que não traz o resultado. A gente poderia falar algo sobre isso. Segunda dor que ele me trouxe, muita explicação dos motivos das não entregas. Por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui não é uma dor do Gobs, não é uma dor da Balak, não é uma dor dos líderes que estão aqui, é uma dor de todo mundo. Toda empresa tem essa dor. Por quê? Já começando algumas explicações para vocês entenderem a temática. Muita explicação dos motivos das não entregas. A gente como ser humano muitas vezes tenta justificar a falta de resultado. Tenta justificar o que não faz a gente ser uma pessoa melhor. Aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque isso gera um convencimento na gente, dependendo da pessoa que está do outro lado, na pessoa também. Qual que é o problema? O problema é que a gente está justificando algo que não faz a gente melhorar. Quando a gente se convence que a justificativa do porquê eu não fiz algo que não me faz melhorar me convence, isso significa que em algum momento eu vou parar de tentar melhorar, porque a justificativa é o suficiente. E eu também estou convencido que eu não tentei melhorar porque tem uma boa justificativa. Quando a gente traz para o âmbito dos esportes, que é o que a gente sempre fala sobre alta performance, é o que a gente trata muito aqui dentro, por que você não foi treinar hoje? Porque hoje estava frio. Se você está convencido que porque estava frio é o suficiente para você não ter ido treinar, e se a pessoa que você comunicou isso também fica, não, verdade, hoje realmente estava frio, a tendência de você mudar esse comportamento e ir treinar no frio é quase zero. Porque você e a pessoa que você contou se convenceram que aquilo era uma boa justificativa. Então não tentem justificar o que não melhora vocês.
Isso é uma temática que o Gomes trouxe, que, cara, às vezes eu vejo muita explicação, eu não consegui entregar por isso, não consegui entregar por aquilo, mas tal pessoa não fez, mas tal pessoa não passou, mas tal chegou atrasado. Tá, justifiquei a não entrega, tudo bem, acho que faz parte da responsabilidade, mas se eu me convenço que essa justificativa é o suficiente, qual que é a chance de eu me esforçar mais para entregar? Nenhuma. Porque eu falei isso e, não, a minha parte está justificada. Então é uma coisa que eu quero aprofundar com vocês, que é uma discussão e uma dor de muita gente, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, tanto quando vocês são líderes, quanto vocês vão liderar os liderados de vocês, eles também vão trazer justificativos, porque é um comportamento comum do ser humano. Justificar o que não gerou resultado, mas tentar justificar para que isso fique mais confortável e me convença que pelo menos eu tentei. Mas isso não gera resultado da mesma forma. Mas a gente vai aprofundar sobre esse tema. Então são as duas dores que a gente vai atuar hoje, tá? A temática com base nisso vai ser essa da tela. Resultado versus esforço. Lembrando que a dor é a de antes. É investir melhor o tempo para que eu invista em coisas que gerem resultado e evitar muita explicação dos motivos de não entrega e tentar fazer mais para entregar. Trouxe isso como uma temática de resultado versus esforço. Por quê? Para a gente não falar de novo sobre gestão do tempo. Porque basicamente é gestão do tempo. Tanto que quando eu conversei com o Gomes, eu falei, cara, gestão do tempo, né? Ele falou, só que ainda está tendo resquícios. Beleza, então vamos tentar tratar de uma forma diferente, mas é gestão do tempo. Então quando a gente traz para resultado versus esforço, o que eu quero que vocês entendam nisso? Já começando a quebrar o paradigma de justificar o que não entrega. Luiz, então significa que esforço não importa, o que importa é resultado? Não é isso. Esforço importa. Inclusive, ninguém entrega resultado sem esforço. Só que um dos fatores da justificativa cara, mas eu tentei, mas eu me esforcei, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude. Beleza, só que o mundo não remunera quem se esforça. O atacante do seu time não ganha mais porque ele tentou fazer o gol, ele ganha mais quando ele faz o gol. O mundo é assim. É justo? Não, o mundo não é justo. Mas é assim que funciona. Então é importante para vocês começarem a quebrar o paradigma já na cabeça de vocês, porque essa é a cultura, para que vocês quebrem o paradigma disso na cabeça das outras pessoas que vão ser lideradas por vocês também. Não justifica o que não te melhora. Não precisa, não resolve. Tenta focar em resolução. E quanto mais alto o seu nível de responsabilidade, maior deve ser a sua responsabilidade disso. Não justificar o que não te melhora. A quebra desse paradigma é muito dolorosa. Por quê? Porque é quase algo impregnado dentro do ser humano. A gente meio que nasce com isso de, cara, mas eu não consegui por causa disso. E terceirizando, e jogando, e falando. Cara, beleza. Não é que isso é ruim, mas às vezes a gente não está entregando porque a gente está ocupado tentando explicar porque a gente não entregou. Isso é mais comum do que parece. Estou tratando esse tema porque a gente não enxerga. É muito difícil ver isso dentro da gente. Por quê? Porque a gente realmente tentou. Não estou aqui. Ninguém está aqui, ninguém virou líder porque... Deus... Não, todo mundo se esforçou a um certo ponto, todo mundo deu um certo resultado e mostrou e chegou até aqui. Então é muito comum a gente tentar justificar isso. E a gente não enxerga dentro da gente. Por isso que eu estou trazendo de uma forma diferente do que gestão do tempo, por mais que é quase a mesma coisa, para que vocês consigam quebrando isso dentro de vocês. Putz, quantas vezes eu fico tentando justificar o porquê que eu não fiz uma entrega? Não só para outras pessoas, mas até para mim mesmo. Me convencendo do porquê eu não fiz algo. Não, mas eu não fiz, mas putz, aconteceu muita coisa essa semana. Tá, mas continua não estando sendo feito. E quanto de energia eu estou colocando nessa justificativa do eu não fiz? Muitas vezes eu estou colocando uma energia que se eu colocasse a mesma energia tentando fazer, já daria mais resultado. Vocês como líderes, pensem com cabeça de líder para com o liderado de vocês. Imagina que o liderado de vocês tinha que entregar X resultado, ou X em relatório, ou X em entrega, X alguma coisa para vocês em determinado período. E daí o tempo que ele tinha para fazer isso, ele não fez. Tá. Se ele gastasse o tempo dele vindo justificar para vocês, eu não fiz, mas eu não fiz por causa disso, a semana foi assim, tal pessoa não me entregou. Se ele tivesse gastado essa mesma energia de te explicar, não tivesse ido te explicar, e no tempo que ele tinha ido te explicar, ele tivesse tentado fazer e concluído ou chegado muito perto de concluir, não ia ser melhor?
Porque no final, a gente não está buscando o porquê não foi feito. A gente está buscando o resultado. Nem que ele chegue um pouquinho depois. Por que a quebra desse paradigma é importante? Porque muitas vezes a gente gasta muita energia tentando justificar o porquê do não, mas a gente poderia gastar essa mesma energia, mesmo que fora do time, para tentar fazer de novo. Ou para tentar entregar, nem que fosse um pouquinho depois. Pelo menos está entregue. Não é só uma justificativa do porquê não foi entregue. Então é um quebra de paradigma. É isso que vocês precisam entender. É algo que fica impregnado na cabeça da gente, que a gente precisa destruir isso aqui dentro. Isso não pode mais existir dentro da nossa cabeça. A gente precisa entender que, sim, o esforço é importante, mas o resultado é muito mais. Então justificar que eu tentei, beleza, mas muitas vezes se eu tentasse de novo entregar o resultado, era melhor do que tentar justificar. Pode falar. Essa questão aí, por exemplo, eu vou justificar, quando conseguir a primeira vez, vou justificar, vai ficar ok, certo? Eu acho que a gente acaba usando como desculpa também. Exato. Mas esse é o problema. Porque assim, vocês vão lembrar que num café anterior, num café do diretor anterior, eu falei assim pra vocês. Se vocês têm uma obrigação de entrega e vocês não entregam, o mínimo da responsabilidade de vocês é avisar. O que eu tô falando? Pra justificar. Pô, Luiz, mas como é que você fala uma coisa e agora você tá falando outra? Não tô falando outra. É que o grande desafio da vida é tentar equilibrar todos esses pratos que a gente exige, todos esses desafios que tem. Então, nunca uma coisa é verdade absoluta, ou mentira absoluta, ou errado de forma absolutista. Sempre é contextual. Então, se eu tenho uma entrega, se o Jean tem uma entrega para o Luiz, que ele prometeu entregar para mim, hoje, 3 horas da tarde, ele não entrega, o mínimo que ele tem que fazer é dar um toque. Só que ele não vai dar esse toque para mim no sentido de, cara, então, eu não consegui fazer, cara, mas, não consegui porque o fornecedor veio aqui e o Baixão veio aqui conversar comigo, daí a Manu queria gravar um vídeo. Sabe como é, né? Não, isso não é justificativo. Justificativo é a responsabilidade de, eu era pra me te entregar até as 3 e eu não consegui, mas, até as 6 eu te entrego. Por quê? Porque daí ele não tá dando uma desculpa, não tá justificando e se convencendo. Ele tá avisando de forma responsável que ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para entregar. Então ele não está gastando energia. Porque vocês pensam na cabeça de vocês. Vocês concordam que muitas vezes a gente como ser humano já tentou dar uma desculpa para não fazer alguma coisa e gastou energia pensando? Quer ver um exemplo bom disso? Tal pessoa me chamou para ir em tal lugar hoje à noite, mas eu não queria ir. O que eu vou falar para esse cara? Quanto de energia vocês já gastaram para tentar explicar que você não queria ir naquele lugar à noite sem ficar chato? Gasta uma energia gigantesca, porque não. Isso é um contexto fora do ambiente corporativo. Mas é para vocês entenderem o quanto de energia gasta numa desculpa. Viu como ficou mais fácil de entender o quanto gasta? Porque quando a gente traz para o ambiente corporativo, fica aquilo, né, de, mas eu preciso falar e tal. Então vamos lá para esse ambiente. Não gasta uma energia gigantesca, dá uma desculpa boa do porquê eu não quero ir, sem falar que eu não quero ir. Porque no final, eu fui incompetente e não entreguei o resultado. Só que eu não vou falar, fui incompetente e não entreguei o resultado. Então tem que criar uma desculpa boa para mascarar que eu não fui incompetente e tem um porquê muito bom de eu não ter entregado. Dá muito trabalho. Gasta energia muito grande. E essa mesma energia talvez era suficiente para você terminar. É isso que eu estou trazendo para vocês. A gente como líder não pode ficar dando essas desculpinhas. A gente tem que ter a responsabilidade de falar, cara, não entreguei porque eu não entreguei, eu errei. Mas não vou ficar gastando energia com isso. Agora eu vou entregar em tal data e vou colocar energia nisso. Porque a desculpa gasta muita energia. É igual aquela analogia que eu trouxe para vocês da mensagem. Lembra que eu falei da mensagem? Gente, você vai gastar em média de 1 a 2 minutos para ler e responder uma mensagem. Só que a gente não percebe. E quando a gente fala de recurso, tempo é recurso. E todo recurso é um tipo de energia, que é o que a gente tem disponível para investir na Terra. Então, quando eu gasto esse tempo, que é um recurso e que é uma energia, eu estou investindo isso, só que eu não percebo o quanto eu estou gastando. Eu só gasto, parecendo que é pouco. Quando eu falo de dar a desculpa, é a mesma coisa. É uma energia grande, que eu não percebo que ela é grande, mas eu estou aplicando ela. E passou. Qual que é o problema maior de tudo isso? Aí a gente volta de novo em alguns cafés com o diretor. O que está em risco? O teu futuro de novo. Porque se o teu líder for um líder mais ou menos, ele vai acreditar nessa desculpa sua. Aí você se convence da desculpa. Não, mas eu não fiz porque tal pessoa me atrapalhou, porque eu não tive recurso disponível, porque acabou a energia, porque fica... Beleza.
Aí você se convence, porque a gente é muito bom de se convencer de não ter feito as coisas. A gente acredita. Tem algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, que eu conheço há muito tempo e tal, e eu falo assim, é mais fácil você mentir pra você mesmo do que pra mim. Porque eu já conheço esses hacks psicológicos, como que funciona a psicologia da cabeça da gente. Então é mais fácil você convencer você dessa mentira que você está contando do que eu. Porque eu já sei que não é assim. E a pessoa se convence mesmo, ela realmente acredita. E como eu já tenho o entendimento do assunto, eu estudei a área, eu vou quebrando. Mas e tal coisa, mas e tal coisa, mas e tal coisa, mas e tal coisa. Aí o imprevisto. Não, mas você não sabia que isso podia acontecer? Aí a pessoa, Luiz, ixi, pois é. Você está acreditando nessa própria desculpa sua e você está amarrado, você está agarrado nela. Vocês vão falar pra mim que não tem coisas que parece que faz tempos que vocês tentam desenvolver e não conseguem. A atividade física sempre é uma das principais. A alimentação saudável é uma das principais. Por quê? Porque é o que todo mundo quer. No final, todo mundo quer. No final, todo mundo quer comer bem, quer ter um corpo legal e quer fazer atividade física. Todo mundo quer. Só que às vezes algumas pessoas não estão afim, algumas pessoas acham que não vale o custo-benefício, aí elas não falam tanto do assunto. Mas no final, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ter um corpo legal, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer, gente. Só que nem todo mundo faz. Aí todo mundo tem um belo projeto de, não, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou comer melhor. Por que não é feito? Você começa a criar desculpa e vai lembrando em vocês todos esses desafios que vocês criaram na cabeça de vocês, que vocês não conseguiram. Primeira coisa que a gente faz, tentar criar desculpa. A gente não olha para esse desafio que a gente não fez e fala assim, nossa, eu sou incompetente. Ninguém faz isso. Ninguém olha para si próprio, e fala, nossa, isso aqui que eu falei que eu ia fazer e não fiz, eu sou um incompetente. Ninguém faz isso. Todo mundo cria a desculpa na cabeça. É padrão do ser humano. É comportamental. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Qual que é o problema? O problema é morrer agarrado com isso. É abraçar essa desculpa com coisas que realmente... Não, aconteceu muita coisa na minha vida. Aí vinha o vitimismo. É um tema que a gente falou muito pouco aqui, mas o vitimismo... Por que a gente falou pouco? Porque vocês são líderes. E líderes, por natureza, já tendem a ter menos vitimismo. Vocês já tendem a ser mais protagonistas do que vítimas da situação. Mas quando a gente agarra essa desculpa, a gente vem pro vitimismo. Que é, não, pra mim é mais difícil. Não, mas comigo aconteceu tal coisa. Não, mas a minha família, você não sabe como é. Não, mas é porque lá em casa... Não, cara, não adianta. E qual que é o desafio? O desafio é quebrar isso, por quê? Porque o custo disso é o seu futuro de novo. Porque no final, quem der muita desculpa não vai conseguir dar o resultado. Pra gente ter resultado, a gente tem que executar, tem que fazer. Se eu fico dando a desculpa... Eu não vou dar resultado, eu tô dando desculpa. Tô pulando etapa, mas já que eu entrei nesse tema, é interessante para vocês entenderem. Vocês nunca vão ver uma pessoa que está dando muito resultado dar uma desculpa. Porque não faz sentido. Então vocês nunca vão ver um cara... Vocês vão assistir o final do Copa do Mundo daqui a pouco. Aí vocês vão lembrar de mim. Por quê? Porque alguém vai dar entrevista na final. E o cara que for dar entrevista na final, como campeão, a primeira coisa que ele vai falar é: e aí, tudo bem? Qual que é a sensação de ser campeão? Ele não vai falar assim, nossa, cara, vocês não sabem como é que é a minha vida é muito difícil, pra mim é muito complicado, e putz, por que foi complicado? Porque ó, tal coisa eu não consegui fazer, porque é isso. Ele vai falar só coisa boa, ele ganhou, ele tem resultado. Ele não vai dar desculpa, ele não vai dar justificativa do porquê não conseguiu alguma coisa. Ele vai falar do que deu certo, ele deu resultado. Ele vai falar, não, pra mim foi muito bom, foi bacana, cara, a gente foi bem, a gente se esforçou, ó, pra você ver como o esforço vale a pena, a gente treinou muito, a gente é campeão. Aí vai entrevistar o segundo lugar. Se o cara for muito sábio, ele vai falar que é mérito do primeiro colocado de ter ganhado, porque ele foi melhor. Se o cara não for tão sábio assim, esse cara vai dar desculpa. Não, porque foi difícil, foi um campeonato complicado, porque a logística era difícil, a gente não estava acostumado com o calor aqui dos Estados Unidos. Foi difícil porque a FIFA, quem dá desculpa, não dá resultado. E quem dá resultado, não dá desculpa. São contrários. Luiz, eu não posso justificar? Pode. Só que dificilmente a pessoa que justifica tem resultado. Porque um é longe do outro. Quando eu estou dando justificativa, é porque eu não dei resultado. E quando eu dei resultado, eu não preciso da justificativa. Então elas são antônimos. Então, quando eu estou dando uma justificativa, quer dizer que a justificativa é malvada? É ruim? Não, gente, é contexto. Tem momentos que é importante justificar alguma coisa. Tá tudo bem. Eu só preciso que vocês quebrem um paradigma de morrer abraçado à justificativa. De querer em tudo dar uma justificativa. De toda vez que parece que eu não vou nem conseguir, eu já estou preparando uma justificativa na cabeça. Tem gente que quando tá,
putz, eu tinha que entregar um negócio no fechamento dia 5. E daí, cara, hoje é dia 2, eu acho que eu não vou conseguir. O cara já tá gastando energia com a justificativa do porquê que ele não vai conseguir. Ele tá gastando energia com a justificativa do porquê ele não vai conseguir algo que nem chegou o tempo ainda. Por quê? Porque a gente abraça a justificativa, a gente abraça a desculpa, a gente quer ficar perto dela, porque é mais fácil. Por mais que gasta muita energia, gasta menos do que a de entregar. Ou às vezes a gente se acomoda demais. Sim, só depois. também. Aí, depois não dá mais tempo. Mas por quê? Porque aí que entra outro assunto legal. Ambiente. Por que ambiente? Se você é liderado, ou as pessoas que estão no seu ambiente não têm essa cabeça de alta performance, ela vai aceitar essa desculpa de vocês. E por que o ambiente é tão importante? Porque um ambiente como o da Balac, que a gente cria e fica falando de cultura toda hora, é importante. Porque a gente está moldado a não aceitar esse tipo de desculpa. Não porque a gente não aceita, mas porque a gente já sabe como é que funciona. E a gente se autopolicia. E pelo transbordo de não ficar agarrado na minha desculpa, eu já sei que você está dando a sua. Porque eu transbordo. Por que o ambiente é importante? Você convive comigo há muito tempo, você sabe, vocês também, vocês sabem. A desculpa para convencer o Luiz de que eu não entreguei, mas tem que ser tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que eu acho que eu vou gastar mais energia dando a desculpa pro Luiz do que eu não fiz do que se eu tentar fazer. Daí eu nem dou desculpa. Eu continuo tentando fazer. Porque eu vou gastar mais energia tentando dar a desculpa para convencer ele do que para fazer. Porque não vai convencer. Não vai. O que é isso? Por que isso é importante? Ambiente. Só de eu me comportar assim, eu obrigo as pessoas que estão próximas de mim a ser melhores. Porque a energia e o recurso que você vai gastar tentando me dar desculpa é insuficiente, então continua fazendo. Muito difícil eu receber uma desculpa, por quê? Porque eu não aceito. Não é que eu não aceito, eu falo pra pessoa, não aceito. É que eu questiono. Mas você fez tal coisa? Mas você tentou tal coisa? Mas você tentou dessa forma? Mas você pediu ajuda pra tal pessoa? Chega uma hora que a pessoa fala assim, tá, beleza, não fiz, desculpa. Tá bom, tudo bem? Qual que é o novo prazo? Segue a vida. Por quê? Ambiente. Aí é o que o Baixão acabou de falar. Às vezes a gente se apega e se acomoda nisso. Sim, aí entra o poder do ambiente. De ter pessoas próximas de mim que não aceitam essa desculpa. Porque eu aceito a desculpa mais fácil do que outra pessoa. Aí vocês vão lembrar lá do exemplo que eu dei. Como que eu vou falar pra essa pessoa que eu não quero ir hoje à noite, sendo que eu... Oxi. Como que eu vou falar pra essa pessoa que eu não quero ir hoje à noite, sendo que eu não posso falar pra ela que eu não quero ir hoje à noite? Eu preciso dar uma desculpa. Aí, pra mim dar essa desculpa, eu tô gastando essa energia. E eu tenho que convencer ela. Só que eu já tô convencido que eu não quero ir e que eu quero dar uma desculpa. O que eu concluo com isso? É mais fácil eu me convencer do que eu convencer outra pessoa. Porque pra mim me convencer é só aceitar a minha mediocridade. É só aceitar que não dei conta e tá cansado, tá tudo bem. Eu me entreguei à minha emoção. Então é mais fácil eu me convencer da minha desculpa, da minha justificativa, do que convencer a pessoa que está do meu lado. Quando eu vejo isso, eu vejo por que esse tema é tão desafiador. Porque lembrem que no final, princípios, lá no começo, primeiro, transbordo. Então eu só vou jogar para fora o que tem dentro de mim. Se eu já me convenci de forma muito fácil da desculpa, automaticamente eu vou gastar uma energia gigantesca tentando convencer outra pessoa. Eu já estou convencido. O próximo passo é convencer outra pessoa. Como é que eu faço então para vencer esse tema, Luiz, que você está falando? Eu preciso dar um jeito de não me convencer dessa desculpa. Não posso aceitar. Eu. A hora que eu estiver pensando em... eu acho que eu não vou conseguir, daí eu vou falar a hora que... Você já deve ter passado por isso, gente. Não tem como. O cara vai me cobrar e... Não, mas a hora que ele me cobrar, eu vou falar que eu não fiz, porque, você já tá pensando na desculpa dentro de você. E você já tá gastando aquela energia. Essa hora é a hora de você... Não, pera. Cara, eu vou tentar, eu vou fazer. Quem pratica esporte... Todos vocês jogam bola? Você joga bola? Você joga bola também, Ronaldo? Então, você... Em algum momento... Em algum momento vocês jogaram bola na vida. E vocês vão... Com certeza vocês passaram pela seguinte situação. Tô falando de futebol porque é o que vocês jogam, mas é para todo esporte. Eu tô com o cara do meu time aqui. Tamo num ataque. 2 contra o goleiro. E o cara tá com a bola. Não pode errar.
Primeira coisa, não posso errar, eu tenho que entregar esse resultado. Justo? Justo? Tem que entregar esse resultado. Aí o cara, candango do meu time, belíssimo, vai, em vez de tocar pra mim, na cara do goleiro, toca pra mim, eu faço gol sem goleiro, ele vai inventar, vai tentar driblar o goleiro. E na hora que ele tenta driblar o goleiro, ele meio que tropeça na bola e vai, e a bola... Primeira coisa que é a sua reação. Pum! Ah! Você faz assim pra bola. Aí, sem querer, ele embolado, consegue na linha de fundo, joga. Cadê você lá pra fazer o gol? Você foi se preocupar com a desculpa. Ah, porque não dá pra ganhar com esse time. Porque olha o cara do meu time, que cara ruim. Não, desse jeito não tem como. Exato. O Johnny não sabe montar time. Então, a construção é essa. A energia que eu gasto de, esse cara do meu time nada a ver, não tem como. É a mesma energia que eu gasto de confiar, cara, esse cara vai tocar, vai sobrar, o goleiro vai enroscar ali, eu vou fazer esse gol. É a mesma energia. Mas o que a gente, como ser humano, faz? Esse cara do meu time, por isso que nós não ganhamos jogo. Se eu não me engano, teve um lance desse na internet, não sei se você já viu. O cara vai Tem direto, tem. Ele, em vez de tocar pro cara, ele chuta, o goleiro de repente acaba sobrando pro cara, só que o cara tá assim. Exato. Aí ele Cadê o cara? perdeu o tempo. Exato. Por quê? Porque ele se preocupou em dar desculpa, em justificar, em chegar na preleção no final ou dar na entrevista depois e falar, não, nós perdeu, porque, né, é complicado, com perda de time. Não. Foca no resultado. Eu acho, falando aí, todos nós aqui mesmo. No dia a dia nós temos uma disputa. Opa! Estou fazendo esse trabalho. Eu, um exemplo, ó, quando foi domingo eu ia lavar meu carro. Aí eu lavava meu carro, aquele tempinho de chuva. Não, mas vamos lembrar que você já não queria. Já não Beleza? queria, lógico que não. Aí eu fui lá, comprei até as coisas para lavar o carro, tudo preparado para lavar o carro. Aí aquele tempo esquisito, mas deu um chuvisqueiro, não deu? Deu um chuvisqueiro, eu falei, vou lavar o carro, arranjar tudo. Falei, tá ótimo, não precisa lavar não, deixa pra semana que vem. Tá lá tudo chuvisqueiro. Se convenceu. Se convenci, eu mesmo se convenci. E foi fácil convencer eu. É fácil. Já tentei no sofá assim, comecei a ter que comprar mais dentro. O chuvisqueiro. Tá lá tudo sujo. Foi fácil de me convencer. Ai, meu Deus do céu. Só um chuvisqueiro. Não, eu vou falar a verdade, ó, eu preciso mudar. Eu não te julgo, eu tô igual. Não. Foi rapidinho Tá convenci. ridículo isso. Mas é um comportamento muito padrão, é isso que vocês precisam entender. Putz, Luiz, mas é tanto assim igual você tá falando? Não deveria ser. Eu sei que quando eu falo desse tema, é um tema que parece tão simples e às vezes meio contraditório. A mesma hora que eu tenho que dar justificativa, parece que eu já não posso. Por que ele fica confuso entre si? Porque a gente é muito exagerado. É isso aí, tipo, o cara é muito fácil se autoconvencer. Então a gente usa a justificativa, que era pra ser algo bom, ser algo responsável, de dar um porquê das coisas, quando às vezes eu não entrego. A gente usa de uma forma tão mal feita, toda hora usando pra si próprio, que a gente usa tão errado que a gente se convence de tanta coisa boba que daí a gente não entrega o resultado, que daí vira esse tema confuso. Um pouco confuso. Eu sei que tá começando a ficar mais claro, mas eu sei que ao mesmo tempo é confuso. Ah, justifica, mas não justifica e... Não, mas você tem que dar uma justificativa, assim eu posso pensar, algumas justificativas tem que dar, porque senão você é irresponsável. Aí eu não terminei o negócio, aí eu não falo nada. Sim. Aí eu tenho um superior meu, eu não falo nada do cara, vou lá tentar fazer, o cara quer saber. Era para me entregar ontem, ou entregar hoje, eu não entreguei. Eu tenho que chegar nele. Só que, falando igual vocês estão falando, e dizendo que está dando coisa certa, o que a gente tem? Tem que ser uma justificativa que realmente certa mesmo. E outra, eu tenho que pensar que na próxima vez eu tenho que mudar, ver o que eu errei, aonde eu errei, quem que eu preciso para me ajudar, para que na próxima vez eu precise dar essa E uma justificativa tão certa que daí ela não gasta energia para dar. Porque ela é assertiva, ela é certa. Então você vai perceber que para você se convencer do carro, igual você falou, foi fácil. Foi fácil porque você já estava propício a não fazer, então na verdade você tinha que se convencer de fazer. De não fazer você já estava convencido. Bastava qualquer coisinha que você já não ia fazer. E você percebeu que você criou vários artefatos? Então, putz, o tempo, e daí, pô, já tava ficando mais tarde, ia passar o jogo, e você vai criando... Você vai criando mais justificativas para se autoconvencer. É aí que gasta energia, porque você vai criando mais. Então, sim, eu sei que está começando a ficar um pouco mais claro, mas sim, a justificativa é importante, é responsabilidade. Mas uma justificativa muito, muito barata, muito pouco custosa, de não consegui, o próximo prazo é tal. Ponto.
O foco é no resultado, não na justificativa. Não, mas eu não consegui porque... Não justifique o que te piore. Não justifique o que não te faz ser uma pessoa melhor. Não fiz. Tem que saber o porquê que você não fez e falar, bom, esse ponto que eu tenho que ajeitar, é isso que eu tenho que fazer. Vamos pensar que aqui a gente está com líderes. Das pessoas que estão aqui, muitas vezes não tem nem necessidade de explicar o porquê não fez, tá? Por quê? O meu papel como líder para um liderado que não é um líder, então vamos pensar no caso da Márcia. A Márcia tem liderados que não são líderes. Então, muitas vezes, ela tem que saber o porquê que esse cara não conseguiu fazer, porque é parte da obrigação dela dar um jeito desse cara conseguir fazer. Porque ele sozinho não consegue, ele se perde. Aqui a gente está com líderes. Vocês têm que dar conta de saber fazer. Então, é isso que eu quero dizer. Aí, vamos supor, mas quem vai ter que entregar o resultado vai ser o líder. Não, beleza, só que aí que tá. Aí ele tem que saber, eu não consegui porque fulano não fez, ou não, fulano faltou. Beleza, mas aqui entre nós, muitas vezes, ou a maioria delas, se não for todas, talvez a gente nem precise da justificativa. Porque o Gobs, que é para quem vocês vão dar a justificativa, ele também já sabe como funciona. Então, se vocês já sabem o que fazer e vocês não fizeram, muitas vezes a justificativa do que vocês não fizeram, muitas das vezes vão ser só uma desculpa. Muitas das vezes, porque vocês já sabem o que vocês não fizeram, vocês não se perderam no meio do caminho. Salvo exceções. Quando salvar essa exceção, vai ser uma exceção assim, cara, eu não consegui entregar porque eu me perdi no processo. Você me ajuda a tentar rever aqui? Beleza, é uma justificativa pedindo um auxílio. Só a justificativa porque eu não fiz, muitas vezes não é nem necessária. Realinhar de novo, fazer. Exato. Então, como a gente tem uma visão muito maior de um todo, a gente já tem a noção do que é o certo e o que é errado, do porquê que tem que ser feito, como tem que ser feito, o jeito que tem que ser feito, o resultado tem que ser entregue, a gente já, muitas vezes, a justificativa que a gente vai dar, provavelmente não vai servir tanto. Vai ser só uma desculpa mesmo. É o famoso, você fingiu que me enganou e eu fingi que fui enganado e qual que é o novo prazo? Vai. Mas no final, nós só não fez o que tinha que ser feito mesmo. No nosso perfil aqui dessa sala, tá? Então é muito comum. Por quê? Porque eu como líder, a Fran, a Manu vão saber, até o Jean, que são diretos. Eu sei o potencial que vocês têm, eu sei a capacidade que vocês têm, e eu sei que se eu pedir, e se é esse escopo de vocês, vocês conseguem entregar. Então qualquer outra coisa que vocês falarem do porquê não entregou, eu só vou... beleza, qual que é o novo prazo? Porque não é uma justificativa, entendeu? E quando ela se auto-justifica. Como assim ela se auto-justifica? Vamos dar um exemplo hipotético. Não, porque a Maju teve um problema médico e eu passei 2 dias lá com ela, cara, não consegui nem olhar o celular na correria lá, cara. Ele não precisa nem me falar isso, meio que eu já sei. Luiz, ó, eu preciso lá, cara, aconteceu um problema com a Maju, é meio emergente, eu tô indo lá. Cara, eu já sei que as demandas dele tendem a atrasar. Já tá auto-justificável. Ele não precisa depois que não entregou, falar, então, Luiz, ó, eu não entreguei, mas porque já tá auto-justificável. Ou seja, gastou pouca energia. Aí vocês começam a fazer essa ligação. Tudo que é verdadeiramente justificável, de forma responsável, porque ele vai me avisar que aconteceu um imprevisto, que ele vai ter que ir lá, ela gasta muita pouca energia. E toda justificativa, que é uma desculpa, que eu vou abraçar ela e que eu vou me convencer e ficar mais confortável do porquê eu não fiz, geralmente ela vai gastar mais energia. Aí volta alguns cafés com o diretor. Tudo tem um preço. Você quer pagar o preço de fazer e ter o resultado, ou você quer pagar o preço de dar desculpa e não ter o resultado? Que daí entra no que você falou. Cara, e meu carro tá lá uma porcaria. Pois é, porque quem dá desculpa não dá resultado. Se você se convenceu que porque eu não fiz por causa disso, legal. E pode até em alguns casos, se a gente for trazendo para casos mais extremos, ser uma justificativa realmente verdadeira e boa. Continua sem resultado. Continua sem resultado. Aí é um fato. Não, Luiz, mas eu tenho uma justificativa, ela é muito boa e eu preciso te falar. Tá bom. Continua sem o resultado, porque se tiver resultado, você não está me dando justificativa. Não tem por que você me dar justificativa. Então também tem isso. Se a justificativa de você não ter lavado o carro fosse excelente, não faz muito sentido. Você continua com o carro sujo. Não vai mudar. Por quê? Porque o mundo não se convence. O mundo é real. E essa mentira que a gente conta pra gente é irreal. E vai continuar o carro sujo. Ou só porque realmente fez muito sentido não lavar o carro, a hora que eu ver o carro tá limpo. Porque, pô, eu me esforcei.
Eu tentei lavar o carro, fui lá, ainda comprei as coisas e tal, mas, cara, choveu, fazer o quê? Eu me esforcei. Aí o carro vai chegar e vai estar limpo, porque você se esforçou. Não. Por quê? Porque resultado é a diferença de esforço. Então, de novo, eu sei que é um tema um pouco mais complexo, fui adiantando bastante coisa aqui, e agora a gente vai fazendo uma construção para vocês entenderem de forma mais específica também e ficar cada vez mais claro, tá? Eu sempre gosto de trazer o significado da palavra, tá? Então, esforço. Esforço, que é o ato de tentar e muitas vezes a justificativa, que eu tenho que me esforçar para dar justificativa. Esforço é o emprego intencional de energia. Lembra que eu falei da energia gasta? Intencional da energia. Vigor ou foco para alcançar um objetivo, superar um obstáculo ou realizar a tarefa. O termo abrange tanto a força física quanto a capacidade mental ou moral. Então, esforço é quando eu emprego uma energia para atingir alguma coisa. Resultado. Resultado é a consequência, efeito ou conclusão de uma ação, processo ou cálculo. Representa o produto final obtido após a realização de uma tarefa, um evento, uma operação matemática ou tomada de decisão. O que eu chego na conclusão disso? O esforço é como se eu estivesse tentando, como se eu estivesse buscando, como se eu estivesse almejando. É um método para que eu alcance o resultado. Então não tem como eu ter resultado sem o esforço, por isso que é contraditório. Porque quando eu falo da justificativa, do esforço, é como se fosse algo ruim, mas ao mesmo tempo não é ruim, é bom. O problema é que a gente usa demasiadamente. A gente usa para se convencer e ficar abraçado nela e não fazer o que tem que ser feito. Se a gente usar da maneira certa, o esforço, a justificativa, ela é um caminho para o resultado, que no final é o que importa. O que é o grande X então? A gente precisa focar e estar de olho no resultado. E para chegar lá, eu vou aplicar esforço, vou aplicar algum tipo de justificativa. Só que quando eu estou focado só no resultado, eu deixo de olhar para a distração ou da desculpa de ter dentro de mim de não conseguir fazer as coisas. Vocês imaginam o Cristiano Ronaldo fazendo isso que eu falei para vocês aqui do futebol? Cara, isso não vai acontecer, porque ele está hiper focado em, cara, eu vou fazer 1000 gols, eu vou fazer o gol, eu vou dar o meu melhor aqui e eu não vou desistir da jogada. Então vocês não vão ver o Cristiano Ronaldo fazer uma coisa como essa, mas vocês vão ver o cara da pelada fazendo. Por quê? Porque ele não está focado no resultado. A mesma hora que ele quer, ele também já não quer pagar tanto preço e daqui a pouco ele já vê que a justificativa é melhor, porque o cara do meu time é muito ruim. Pronto, resolvido. Ele saiu satisfeito naquele determinado momento. A longo prazo ele vai se sentir mal, porque ele não deu resultado. Mas ele vai se sentir satisfeito naquele determinado momento, porque ele se convenceu. Então o esforço, ele é como se fosse o meio para que eu atinja o que realmente importa, que é o resultado. O que eu tenho que tomar cuidado? Dentro desse esforço, nasce a justificativa de algumas coisas que podem acontecer que atrapalham o meu processo, algumas distrações, e eu não posso me agarrar nessas distrações para me dar como desculpa por não ter chegado no resultado. Eu preciso dar um jeito de chegar nesse resultado mesmo com tudo isso que aconteceu. Então, eu tenho que ter uma ênfase sim no esforço, mas ele não pode ser uma justificativa. A justificativa e a responsabilidade devem estar pregados no resultado. Aí tem uma frase que a gente escutou o Peter Drucker falar. O esforço todo mundo consegue, o resultado poucos conseguem. Por quê? Muitas vezes a energia que eu ponho para ter o esforço é exatamente a energia para ter o resultado, porque por meio do esforço eu chego no resultado. Por que muita gente consegue ser esforçado, você vê correndo para lá, correndo para cá, parece que está tentando fazer, mas pouca gente consegue entregar resultado palpável. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, no meio do caminho do esforço, está ocupada, gastando energia, tentando se convencer do porquê isso, porquê aquilo, em vez de continuar focado no esforço para atingir o resultado. Ela deixa de tentar atingir o resultado para se convencer do porquê que ela não conseguiu atingir o resultado. Então, por que é a mesma energia e um lugar que é o resultado tem pouca gente que consegue entregar, não são muitas pessoas, e no esforço parece que tem mais gente se esforçando? Por isso. Porque essa pessoa no meio desse caminho dá uma perdida. São coisas diferentes. Aquele sinal do meio lá é diferente. São coisas diferentes, mas que um leva ao outro. Só que no meio do caminho você se perde e você se autoconvence, porque é mais fácil. O ser humano, por natureza, ele tem a naturalidade de buscar fazer o mais fácil para atingir o melhor resultado. E eu não acho isso ruim. Aí, de novo, putz, Luiz, mas mesma hora que você fala que isso é ruim, não tô entendendo. É porque realmente não é ruim. Eficiência é eu investir pouco recurso e ter muito resultado. O problema é que, de novo, o ser humano usa isso demasiadamente. É igual a gente ir lá para o final e os termos bíblicos e espirituais que a gente sempre conversou. Luiz, você é contra o livre-arbítrio? Não, acho legal pra caramba o livre-arbítrio.
Mas daí nós usamos errado. A gente usa demasiadamente errado. Você tem tudo isso aqui no Jardim do Éden para você comer, menos esse. Aí você vai lá e come o que não pode. Então o livre-arbítrio é ruim? Não, o livre-arbítrio não é ruim, é o ser humano que usa demasiadamente. Então o esforço é ruim? E eu tenho que olhar só o resultado? Não, é que a gente usa demasiadamente mal. A justificativa é ruim? Não, ela é boa. É que a gente usa demasiadamente de forma errada. Então, por isso que às vezes as terminologias ficam contraditórias. Ué, Luiz, a memória que tem que justificar não tem? Memória que você acha legal, pouco esforço e muito resultado, memória já é ruim? Não, é que a gente usa errado. Então é bom pouco esforço e muito resultado. Só que toda hora a gente quer ter pouco esforço e muito resultado, e a vida não é assim. E daí é onde a gente olha, putz, eu tô no momento mais difícil de entregar o resultado. E eu tenho uma boa justificativa de não entregar o resultado, porque eu já gastei essa energia. Ah, então, ó, não entreguei por causa disso. E daí você já, porque aqui tá mais fácil. E a satisfação momentânea é parecida. Ou você vai me falar que a satisfação de olhar o carro limpo e a satisfação de deitar e assistir o jogo à tarde não foi igual naquele momento. Naquele momento foi igual, se não for melhor deitar. Qual que é o problema? O problema é que tudo que a gente escolhe para fazer que dura curto prazo, não funciona. A gente tem que tomar atitudes que perduram a longo prazo, as verdades plenas. E daí, se eu lavo o carro, cara, eu lavo o carro segunda, terça, quarta, quinta, dependendo, até sexta-feira ele tá limpo. Eu tô colhendo o fruto do que eu fiz um dia durante um bom tempo. E ali, a hora que eu acordei, acabou. Morreu. Então, tudo que a gente faz, isso é uma virtude. Tudo que a gente faz que é curto prazista, isso é algo que a gente não pode garantir que vai funcionar. Por quê? Porque daqui a pouco vai acabar e daqui a pouco vai saturar. Trazendo para a nossa realidade da empresa. Trazendo para a nossa realidade, praticamente, você quer dizer, tipo assim, vamos supor, estou esforçando, vamos trazer assim para o trabalho, aqui, vamos falar sobre o trabalho. Estou fazendo um monte, cara, nunca se produziu tanto igual está produzindo agora, mas não tem nada a ver com aqui, tá? Nunca se produziu tanto, mas produzindo errado, de repente, produzindo lá da frente, que já chegou o pedido agora, um exemplo. Assim, tá produzindo o quê? Não, e os caras não se contentam. Olha o tanto de coisa que eu tô fazendo, olha o tanto de coisa que nós fez a mais. Ó, a esteira tá cheia aí, ó. Os caras, velho, eu falo pra você, aqui não tá dando pra trabalhar mais não, ninguém se contenta com nada. Putz, cara, como é que resolve isso aí? E mais, não esquece que lá na cabeça desse cara, ele tem certeza absoluta do que ele tá falando. Aí não adianta a gente... Não, mas, cara, não pode, né, velho? O cara não entende, o cara não vai entender. Nós também não entende. Nós também fica contando desculpa pra nós. E no fundo, esse cara lá sabe que ele tá colocando as capas da memória dele pra baixo e não tá fazendo. Ele sabe. Só que ele acredita nessa verdade dele que nós tá produzindo um monte, que nós tá fazendo, que os caras não estão contentes. Ele acredita. O nosso papel como líder é esse. É tentar ensinar e explicar pra esse cara que não, cara, você tá errado. Não adianta você fazer tudo isso aí e não fazer o que tem que ser feito. É o nosso papel explicar para os caras. E é o nosso papel entender isso. Aí vai lá no princípio do transbordo, eu tenho que entender isso dentro de mim para que eu transborde isso para esse cara. Então eu tenho que parar de dar essa desculpa para mim. E a gente faz muito isso. A gente muda o que precisa ser feito para parecer que está sendo muito feito, para enganar a gente e talvez algumas outras pessoas. Gente, ó que grave. E faz, tá? Infelizmente a gente faz. A gente muda um pouquinho para parecer que a gente fez e que fez bastante, para ter uma justificativa boa que a gente fez bastante, para mostrar que a gente fez bastante. E que não estamos sendo reconhecidos ainda, ó que injusto. Cara, sim, a gente cria tudo isso na nossa cabeça. Infelizmente. Por que eu garanto para vocês que a gente faz? Porque do mesmo jeito que existem mentes brilhantes que entregam um resultado gigantesco, tanto na empresa quanto aí fora, e prêmio Nobel e ciência, você olha e fala assim, não, como é que esse cara pensou em tudo isso? Nós temos o mesmo cérebro, cara. Nós temos as mesmas capacidades do ser humano e mais semelhança do Criador. Só que às vezes a gente não usa isso para o bem pleno, a gente vai criando esses ecossistemas, vai criando essas coisas na nossa cabeça, essas realidades, e a gente vai se convencendo e vai convencendo as pessoas do nosso lado. Aí vocês vão lembrar assim, ó, o cara tá dentro da sala. Aí ele fala assim, ó, pra você ver, nós tá produzindo um monte, né? Ele não tá tão... Ele tá 99% ciente, ele já concordou com ele. Mas ele tem 1% de dúvida porque ele sabe que as capas estão ali embaixo. Aí ele fala pro cara do lado, que tá na cela dele. E o cara do lado confirma. Não, verdade, velho, pra você ver, nós tá trabalhando um monte aqui. Pronto, já fiquei mais grande. Porque eu tenho mais gente no meu ambiente alimentando que realmente eu entreguei muita coisa. E isso é muito comum, tá, gente? Mas muito comum. Pode falar. Eu acho que o senhor tinha dado uma ideia, né, do quadro lá, né? Por causa das informações de OP e produto atrasado. Não sei se o cara quer dar uma gelada dessa aí, o cara vai ver que os produtos atrasados lá não vão baixar também. Aí, ó, se vocês fizerem isso, escuta o que vai acontecer.
Cara, esses caras inventam esses produtos atrasados aí, não é possível, tanto que nós tá trabalhando. Ele se convenceu tanto da mentira, mas tanto da mentira dentro dele, que ele ainda vai falar que é você que tá mentindo. Vai acontecer isso ou não vai? Vocês já viram algumas coisas parecidas. Mas eu acho que Ser hoje, humano, cara. Eu acho que hoje até mudou, porque hoje é difícil convencer o ser humano. Realmente, é difícil. Como é difícil, eu percebo ali. Eu começo a olhar bastante coisa. Eu percebo que eles levam o que tem que ser feito. Por exemplo, fez as tiras ali. Bom, agora tem que ser a namoradeira, já joga a namoradeira junto. Então vem completo. Eu não fico mais aquele montoeiro de coisa ali, que não tinha nem no espaço para mim colocar peça. E quando começa a ficar um pouquinho, eu já vou lá falar para baixo. Márcio, é o seguinte, cara, eu não tenho espaço, já está começando a ficar. Ah, não, já vai jogar isso aqui, já vai jogar e já vai fechar. E realmente joga e já fecha. Então, eu acho que é esse convívio aí, essas coisas, não é o mesmo setor, mas enquanto eles não estão falando comigo, eu vou estar falando para eles, vou estar falando também. Por quê? Porque lá no final eu vejo bastante coisa. E mesmo que achar ruim, eu vou falar também, vou ser chato, desculpa. Por quê? Porque vai estar lá na frente, lá, o produto lá, e afeta tudo lá na frente. Se o produto não sai, primeiro que não está vendo, primeiro que não está produzindo, mas está produzindo errado, e segundo que o produto está parado ali ocupando espaço e não está indo para o cliente. Então eu vou falar. Mas hoje eu vejo que já não fica tanto, as coisas já fluem bem mais rápido, fui mais tranquilo. É outro departamento. Tá? E quando eu vejo que comeu um pouquinho, eu vou lá falar. E realmente eles escutem. Mas isso aí tudo faz parte da cultura, entendeu? Acho que a cultura é essa. A gente já vem construindo essa ideologia de se ajudar, de fazer o que tem que ser feito, e automaticamente as coisas vão fluindo. E dentro de vocês também as coisas já vêm melhorando, vocês já vêm se entendendo e automaticamente transbordando nas pessoas. Automaticamente fica mais fácil de convencer os caras que estão lá na cela, os caras que estão ali fazendo o processo. Por quê? Porque vocês sabem, vocês estão vivendo isso, que é o que eu falo para vocês sobre transbordo. No Café com o Diretor passado, a gente falou sobre como vender sonhos e engajar pessoas. E um dos temas era esse, cara, transbordo. Eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar assim, eu tenho que pensar dessa forma. Quando eu sou tudo isso, é mais fácil de convencer. É o suficiente? Não. Mas já é um meio caminho andado para eu convencer esses caras que é o seu processo certo. De não criar essa distorção, esse desalinhamento entre a realidade e a expectativa. Só que saibam que vai existir. Por quê? Porque a gente, como ser humano, busca essas desculpas internas do porquê não fazer as coisas. Existem pessoas, vocês conhecem, em algum momento da vida de vocês passaram por isso, ou pessoas que vocês conhecem, que parece que ela dá muito mais desculpa do que resultado. Parece que tudo na vida dela tem uma desculpa, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo de não conseguir, aquele vitimismo, e pra mim é mais difícil, pra mim é complicado, e pra mim não der tempo, e pra mim... Cara, a pessoa tá imergida num negócio de dar desculpa, que ela não vai sair dali tão cedo, é muito difícil. Por quê? Porque ela tá adaptada àquilo, àquela realidade. Ela não sabe o que é dar resultado, ela só sabe o que é dar desculpa. E a curto prazo ela é confortável. Qual que é o problema? O problema é que tudo que é confortável a curto prazo, o ser humano precisa de mais. Porque dura pouco. E você precisa daquilo de novo, de novo, e de novo, e de novo. E daí você vai buscando. E quando você vê, essa pessoa tá só dando desculpa a vida toda. Por quê? Porque é o que conforta ela aquele prazo. Ela não tem um resultado para se agarrar e falar, não, isso aqui é meu resultado. Ele perdura. Não, nada perdura, é só a desculpa. E a desculpa não perdura. Porque vai passar um final de semana e no outro final de semana você vai ver que seu carro tá sujo de novo. E aí? Não adianta você ficar dando essa mesma desculpa. E se você ficar, você vai ter que dar cada vez mais. Então é toda uma construção que encaixa nisso aqui, que é o que você falou do esforço. O maior erro é gastar energia onde não existe retorno. Esse é o maior problema nosso, como líder. Eu pôr energia onde não tem esforço, onde não tem retorno. Por que isso é o meu pior problema? Quando eu sou líder, eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu sou um pouco mais solto. Porque se eu sou um cara da operação, cara, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que entregar, tenho que ir embora. Eu não tenho muitas opções, eu só tenho isso aqui para fazer. Quando eu viro líder, eu já estou um pouco mais solto. Eu não tenho exatamente o que fazer. Eu tenho um resultado para entregar, e eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas eu tô solto. E se eu estiver fazendo uma coisa diferente, ninguém vai brigar comigo que eu tô fazendo diferente. Eu tô fazendo aquilo para entregar o resultado. Qual que é o problema? O problema é que, na vertente de, dentro do nosso coração, tá acostumado a dar a desculpa, eu me adapto àquilo, e eu começo a usar essa liberdade que eu tenho de meio que fazer o que eu quiser, mas o importante é entregar o resultado, para parecer que eu tô fazendo muita coisa. Sendo que não chega no resultado, porque é mais fácil do que fazer o que tem que ser feito para chegar no resultado. Existe uma frase do Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um bilionário que existe no país.
um empreendedor serial, um cara fantástico. Ele fala assim: existem empresários e grandes líderes que gastam energia fazendo coisas para parecer que estão trabalhando muito, sendo que ele tinha que fazer o que tem que ser feito. Dentro de uma empresa, uma das coisas mais difíceis é vender. Por que é vender? Porque eu preciso convencer outra pessoa a me dar o dinheiro dela pelo produto que eu estou dando para ela. Então é uma das coisas mais difíceis que tem na empresa, é onde você mais gasta energia, é onde é mais dificultoso, é onde você toma mais não, é onde é mais difícil estar. O cara que tem uma empresa que está começando, ou que está evoluindo, que está crescendo, uma das últimas coisas que ele tem que delegar é a venda. Por quê? Porque é o pulmão da empresa. Sem venda não existe mais nada. Então o empresário que está criando um negócio, ele precisa vender. Vende, até poder delegar a venda é o último fator que ele delega. E o Flávio Augusto, como é um cara de vendas, ele fala isso. Ele fala assim: eu conheço empresário que fica feliz, porque lá na empresa eu faço tudo. Eu troco a lâmpada, e eu vou na prefeitura, e eu assino o alvará, e eu vou lá no contador, e eu pago o imposto. Cara, é uma correria. Você está fazendo a venda? Cara, não dá tempo, irmão. Não, calma lá. Você está se enganando. Isso que você tinha que delegar. Você como empresário, você não tem que trocar a lâmpada, você não tem que ir na prefeitura, você delega. Você tem que vender. É isso que vai pôr o dinheiro para dentro da empresa, que vai fazer as coisas girarem. Por que a gente faz isso? Por que esse empresário faz isso? Por que o Flávio Augusto dá esse conselho? Porque é mais fácil trocar a lâmpada, ir lá na prefeitura, do que vender. E, na minha cabeça, eu ainda estou fazendo o que tem que ser feito. Não, eu estou trabalhando, estou me esforçando. Faço isso, faço aquilo, quando eu vou ver o dia já passou. Cara, mas você não está fazendo o que tem que ser feito. Você está se enganando, fazendo outras coisas, sem fazer o que tem que ser feito. E se a gente trazer para a nossa realidade, na empresa ou na vida pessoal, é a mesma coisa. Por quê? Porque é um padrão comportamental. Então não adianta eu gastar energia onde não vai me dar retorno. Eu tenho que gastar energia onde me dá retorno. E esse é o nosso papel de líder. Para que a gente dê resultado. Até para que o nosso resultado justifique a nossa energia. Aí entra a pergunta: o esforço que eu gero, ele é compatível com o resultado ou a evolução do resultado? Isso vocês têm que pensar também. Por quê? Porque o tempo passa e eu não quero ver ninguém arrependido do que fez. Então existem muitas pessoas arrependidas. Por quê? Porque fez, não sabendo que não era, mas já se convenceu, igual o cara que coloca as capas por baixo e se convence que tá trabalhando pra caramba. Se convence, passa o tempo, não gera resultado, porque quem gera desculpa não gera resultado. E olha pra trás e fala: nossa, cara, ó pra você ver, cara, pra você ver, ó, não vale a pena, cara. Eu trabalhei um monte que eu trabalhei, cara, ó pra você ver, ó, não tô bem. Não, pera. Você fez o que tinha que fazer ou você foi se enganando no meio da jornada? Você foi contando historinha pra você mesmo? E sim, gente, a gente tem um poder fortíssimo de se convencer do errado. Infelizmente. A parte positiva é que é a mesma mente que se convence do errado se convence do certo. Só que dá mais trabalho. Então, o esforço que eu estou gerando hoje, vão embora com essa pergunta dentro de vocês. O esforço que eu gero hoje, na minha vida pessoal e na vida profissional, o tanto que eu me esforço, e cada um sabe aqui o tanto está se esforçando. Se está deixando brecha, se realmente está dando o seu melhor, se não está, se está dando 100%, 80%, 70%. Todo mundo sabe o quanto está se esforçando e o quanto está sendo zero L em alguma área. O esforço que eu estou fazendo hoje, na vida pessoal e na vida profissional, é compatível, ou seja, é igualitário ao resultado que eu tenho. Quando eu olho o meu resultado, a minha vida, a minha receita, a minha remuneração, o meu carro, a minha casa, minha família, o esforço que eu faço ou que eu fiz é compatível? Se não for, provavelmente você tem desculpas no meio do caminho que te atrapalharam a chegar ao resultado, porque quem dá desculpa não dá o resultado. O esforço versus o resultado, ele é uma igualdade muito próxima, onde eu consigo garantir para vocês que muito esforço é igual a muito resultado. Isso é bíblico. É semeadura. Planta, colhe. Só que você está plantando mesmo ou você não está plantando? Ou você está se enganando que está plantando? Ou você está contando historinha para você? Então, pensem nisso. Se o esforço de vocês estiver sendo maior do que o resultado nos últimos períodos, anos, do jeito que vocês querem analisar, se preocupem. E comecem a olhar onde eu posso estar dando alguma desculpinha ou outra para não chegar no meu resultado. Porque eu garanto para vocês que tem algum problema. Resultado ou caminhando para tal. Pode ser que você esteja numa jornada, onde ainda não deu tempo do esforço gerar o resultado. Acontece. Mas você sabe que está no caminho. Então, se o esforço não for igual ao resultado, eu estou caminhando para chegar em breve nesse resultado, se preocupem e se questionem. Não precisa falar para o Luiz, não precisa contar para o amigo do lado, é vocês. Porque provavelmente tem alguma coisa para trás que vocês estão deixando de desculpinho.
como tema bíblico, a gente tem Efésios 5, de 15 a 16. Já falei isso para vocês uma vez, mas serve muito bem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, ou seja, como as pessoas que contam mentira para elas mesmas, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ou seja, focando a energia em fazer e dar resultado, e não em contar historinha e ser insensato. Então, é bíblico também, tá? Segundo maior erro da liderança, querer justificar o esforço como fosse resultado. Que é exatamente o erro que eu falei para vocês do cara da operação. Que sabe que tá errado, guardando as capas, mas quer justificar o erro e o esforço no lugar errado como se aquilo fosse um resultado. E o mundo não é assim. Não adianta o Bruno Guimarães chegar lá, depois de perder o pênalti na Copa, e falar assim, não, gente, mas eu me esforcei tanto. E daí? Você perdeu o pênalti. Infelizmente, a sociedade não aceita esforço, gente. O esforço é ruim? Não, o esforço não é ruim. Mas não queiram achar que o esforço é justificativa de resultado. Não é. Resultado muda o jogo. Resultado faz vocês crescerem. Esforço, não. Então não tem que me esforçar? Tem. Mas não tenta justificar a falta de resultado pelo esforço. Não, mas eu fiz tudo que eu pude. Beleza? Não, mas eu fui lá e comprei até as coisas para lavar o carro. Beleza, o carro continua sujo. É resultado. Resultado. Fui lá e tentei bater o pênalti e perdi, me esforcei. Tá. Ou vocês acham que o Bruno Guimarães queria perder o pênalti? Ele foi lá e falou, não, eu vou pôr a bola aqui, eu vou perder esse pênalti. Não, ele queria fazer. Ele tentou, coitado, se esforçou, treina. Mas ele errou. Não tem resultado. Vai fazer o quê? É assim que funciona. Inclusive, se ele não tivesse se esforçado, tivesse feito o pênalti, ele teria resultado. Provavelmente ele não teria muito resultado. Ele não conseguiria acumular resultados. Em algum momento ele ia ter que aplicar o esforço. E teria sido um golpe de sorte. Mas pelo menos ele teria o resultado. E se esse cara tivesse dado, não sei nem se ele deu entrevista, mas se ele der entrevista, ele vai contar alguma coisa. Ou porque minha perna estava pesada, ou porque alguma coisa, ele vai contar. Porque ele não vai falar o quê? Ele errou. Então, não tentem justificar o esforço como se o esforço fosse resultado. Isso é maturidade. A gente tem isso impregnado na gente também. De querer fazer as pessoas aceitarem o nosso esforço como se fosse resultado. De, nossa, cara, ó pra você ver, mas eu tô me esforçando, eu tô tentando, cara, parece que, nossa, é muito capitalista, parece que tudo é resultado. Não, gente, o mundo é assim. O mundo é assim. Não adianta eu chegar lá no banco e falar, banco, então, me faz um empréstimo aí de 10 milhões de dólares. Aí o banco vai falar assim, não, mas você não tem crédito e lastro suficiente para isso. Aí eu falo assim, não, mas eu tô lá na balada todo dia. Pô, eu chego 8 da manhã, chego 8 da noite. Eu tô me esforçando. E daí que você tá se esforçando? Resultado. O mundo é pautado em resultado. Não é a Balac, não é o Luiz, não é a Donai, não é a Ambev, não é o governo. O mundo é pautado em resultado. Aí, como eu sei que é um tema polêmico, eu trago base bíblica. Que daí vocês questionam a Bíblia, não eu. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é morta. O que significa isso? Tem que ter resultado. Tem que ter fruto. Não adianta eu ser um homem de fé. Nossa, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito em Deus. Tem que pregar a palavra. Tem que ajudar na conversão. Tem que falar de Deus. A fé sem obras, ela é morta. Fruto. Não, Deus, mas eu leio a Bíblia. Não tem problema nenhum. Pastoreie as ovelhas. Fale. Haja. Entregue resultado. Frutifique. Aí a gente vem, não está aqui, mas parábola dos talentos. Eu te dou o talento e você multiplica o talento. Fruto. Mas o cara que o Senhor, na parábola, deu o talento, e ele guardou o talento e devolveu o mesmo talento, ele não tentou? Ele tentou. Inclusive, ele não fez por maldade, ele fez com medo de perder. Cara, vai que eu perco o talento do meu Senhor, né? Eu vou guardar e depois eu entrego para ele. Ele tentou, se esforçou. Servo mau. O pouco que você tinha eu vou te tirar. Por quê? Porque não frutificou. E o cara que ele deu 5 e transformou em 10, ou o cara que deu 10 e transformou em 20, vou te dar mais. Porque você frutificou, você deu resultado. O mundo é moldado nisso, em resultado. O esforço é ruim? Não, tem que ter.
Sem esforço não tem resultado. Mas não adianta eu querer justificar o meu esforço como se ele fosse resultado. Eu preciso ter essa maturidade de entender que o que move o jogo é resultado, não esforço. Não adianta eu querer ganhar mais porque eu estou me esforçando. É pelo resultado que eu entreguei. Porém, eu acredito que para vocês entregarem resultado, vocês vão ter que se esforçar. Mas se não tiver resultado, não adianta querer justificar pelo esforço. Nossa, mas eu vou lá, cara, eu me mato todo dia pela empresa. Resultado. Eu corro para lá e corro para cá. Resultado. Por meio de correr para lá, correr para cá, talvez você entregue resultado. O resultado faz com que o mundo se mova. Mas o resultado, não o esforço. Isso vocês precisam entender fortemente dentro de vocês para vocês serem protagonistas da história de vocês e para vocês transbordarem no pessoal como um todo, que vão tentar justificar esforço como resultado. Quantas vezes vocês já não viram alguém falar assim, nossa, mas ó, eu chego aqui todo dia no horário. Não é mais da tua obrigação chegar aqui no horário. Ué, você quer ganhar mais porque você chega no horário? Não, você não tá passado comigo. Mas vocês escutam. Por quê? É tentar justificar esforço, que pra mim nem esforço é, mas enfim, esforço, como se fosse resultado. Não, isso aí não tem lógica nenhuma. Porque é tanta irresponsabilidade que quem chega e faz o que já é obrigação dele fazer, ele se sente na vontade de falar. Não deveria, mas concordo. Por quê? Porque ele tá ali vendo, puta merda, o cara chega 10 minutos, o outro chega não sei que hora, um exemplo. E eu sou obrigado, igualzinho esse cara que faz essas lambanças. Um exemplo, para pedir sem dar tanto resultado, é por esse motivo. Ela vai vendo lá que o cara não tá nem aí, não sei o que, ela fala, pô, eu sou tão responsável. Só que esforço. Só que eu sei que não está totalmente correto, tem que ter o número. Esforço não é resultado. Aí também não está totalmente errado. É triste mesmo o cara ser remunerado pela mesma coisa, aquele cara relaxado e não está nem aí. Se eu te falar que ele está totalmente errado. Não, eu sei que você vai falar assim, se aquele cara tirou 10 minutos, dá mais resultado que 6 Pronto! O que move o mundo é o resultado. Então, se o cara que chega 1 hora atrasado, ele dá mais resultado, não estou falando que esse cara é um bom funcionário, inclusive tem que trabalhar nele. Mas o que move o mundo é o resultado, não é o esforço. Não adianta. O mundo é assim. Não adianta eu chegar lá no mercado, fazer uma compra, encher o carrinho e chegar lá e falar assim, cara, eu sou esforçado lá no trabalho, hein? Passa aí pra mim. Tão maluco? Gente, que isso? Mas já, você Ou eu chego no horário lá no... Só que assim, esse cara, por mais que ele dê o resultado, um vídeo, outra coisa assim, mas se ele tá ali normal ali, ele deu o resultado, e ele chega toda vez atrasado, no exemplo. Tem que conversar com ele. Um exemplo. Porque Aí, mesmo que ele dê o resultado, o som concordo. não tá dando, ele vai estar olhando aquilo lá e vai falar, puta, todo dia o cara chega 5 minutos, 6 minutos, e ninguém fala nada, um exemplo. Concordo. Aí fica aquele negócio esquisito. Concordo. Mas, cara, ele é bom de serviço, ele vai dar um resultado melhor que o meu ainda, que tô chegando todo dia cedo. Só que ele tá dando um mau exemplo pros outros, até pros ruins também, que os ruins vai piorar mais ainda. Concordo. Por isso que liderança é difícil. Concordo. Você tem total razão. Mas, resultado. Mas teve um caso aí. Mas sou mais ruim que o outro. Teve um caso aí, a Fran vai lembrar desse cara. Os camaradas chegavam todos os dias atrasados, no começo faltavam. Pega café. Tava bem numa célula, tirei, queria ir para o Pala, levei para o Pala. Não, por gosto, passou. Conhecido. Tirei fora. Aí, inclusive, assim, cheguei na hora do almoço, falei, mas logo hoje eu tô trabalhando tão legalzinho, falei, o que eu vou fazer? Tá vendo como sabe? Você sabia. Sabe. E daí entra assim. Cara, bom serviço. Mas, Eu acho que, assim, eu vou comentar, mas não acho que a gente vai chegar nesse ponto aqui. Mas o principal problema também de acreditar na própria justificativa, na própria desculpa, é o tempo. Quanto mais tempo eu acredito nela, mais eu não consigo mais mudar, que é o caso desse cara. Não acho que é o caso nosso, tá? De coração. Acho que pessoas como nós que estão aqui, a gente sempre vai conseguir colocar um basta até certo ponto. Tipo, nossa, eu tô demais, eu tô fazendo... E, né, a gente já tem esse perfil. Mas esse tipo de pessoa, cara, ela acredita tanto na mentira dela, mas tanto, cara, você não consegue nem conversar com essa pessoa mais. Ela é puro vitimismo. E é um caso como esse. Não, pra mim, eu sei que eu faço, mas eu não quero, não faço. Não, pra mim, e pronto. E ele vai acreditar nessa verdade dele, é isso aí. Por mais que o mundo não é assim, ele vai achar que é assim e acabou. Infelizmente. É a desordem que a gente cria como ser humano em alguns momentos, que a gente como líder tem que ir ajudando essas pessoas a resolverem, mas tem pessoas que já estão há tanto tempo nisso que, igual um caso desse, dificilmente você consegue converter mesmo. Tá? É, porque tem pessoas que mudam. Você pode Tem, pensar, tem. não muda.
Não. Infelizmente. Não muda. E daí entra Vai no, mudar só momentâneo. Não muda. Na hora ali. e daí entra no que você falou. Ah, o cara é bom, mas profissionalmente... Vamos falar assim. A gente já falou desse tema. O cara é bom tecnicamente, mas é mal comportamentalmente. E eu tenho um cara bom comportamentalmente que é mal tecnicamente. O que você faz? Você mostra pro cara bom comportamentalmente que tecnicamente ele consegue ser tão bom quanto o cara do lado. E o cara que é tecnicamente bom, você tenta fazer ele ser melhor ou pelo menos aceitável comportamentalmente até certo ponto onde você consegue. Se mesmo assim ele não conseguir evoluir comportamentalmente, você tira. Porque sim, o resultado é o que muda o jogo. E vocês fazem isso já, por natureza, como líderes. Cara, esse cara dá trabalho, mas ele é bom. Não posso perder ele agora porque é final do ano. Janeiro não manda embora. Nunca fizeram isso. Vocês fazem isso. Vocês sabem disso. Porque, de repente esse cara é muito bom, só que ele estraga os outros, né? Beleza, aí por um certo tempo você atura. Exato. Então, Tá na célula falando as coisas e o que é o nosso papel? Vamos fazer só isso. Na panelinha. Vamos fazer só isso. Pra quê fazer? Uai, ó como é fácil quando vocês estão a fim de resolver. Imagina vocês chegar no Gobs, final do ano, ou o Gobs chegar no Luiz, ou você chegar no Luiz, ou algo do tipo. Final do ano, nós precisamos de produção, e vocês falam assim, não, cara, os caras estavam dando trabalho lá, os caras estavam chegando atrasados, nós mandou todo mundo embora. Eu falei, o quê? Você mandou todo mundo embora, tá chegando atrasado, final do ano, não é com resultado pra entregar? Uai, mas o cara, né, tá dando trabalho. Eu falei, tá, mãe. Aí eu chego lá no Mercado Livre agora, final do mês, e falo assim, então, Mercado Livre, não mandou os caras embora porque você tá dando trabalho, né, tava chegando atrasado. Ah, é? Nossa, que legal. Não é assim que funciona. Então... Final do ano, né? Ah, não. Talvez o ano inteiro pessoas assim, por não ter outro pra pôr no lugar, ou por algum Sim. N motivos, né? A gente vai segurando até quando dá. E a gente, como líder, tem o papel de tentar ajudar, tentar evangelizar, tentar resolver, tentar fazer esse cara ser melhor, por mais que a gente às vezes não acredite, até o ponto que a gente acha que não faz mais sentido, que a gente está propício, putz, se eu tirar esse cara, por mais que ele entrega muito, não afeta tanto o resultado, porque não está com baixo de pedido. Gestão é isso, gente. Sabendo que resultado vai valer mais que o esforço, não porque eu acho que tem que ser assim, inclusive para mim, pro Luiz, cara, eu sou muito fã do esforço. Já teve casos de pessoas tá entregando o resultado para mim e não tá se esforçando de forma compatível e eu brigar com a pessoa. Falar, cara, você não tá fazendo o que tem que ser feito. E pode ser que esse resultado foi golpe de sorte. E ter caso da pessoa tá se esforçando muito sem ter o resultado ainda e eu falar, cara, você tá no caminho. Pode continuar nesse esforço que você vai entregar o resultado. Não porque o esforço é recompensatório, mas o esforço é o caminho para o resultado. Só que no final de um certo tempo, aquele esforço tem que ter resultado. Senão, não adianta. Não dá para pagar conta com esforço, não dá. É resultado. Então a gente como líder tem que pesar. Eu particularmente gosto mais do esforço do que do resultado. Porque eu desde o começo da minha vida sempre percebi que muito esforço é igual a muito resultado. Luiz. Só que ao mesmo tempo a gente tem que, como líder, ser muito inteligente e adaptativo em relação a isso. Não se beneficia, não se remunera esforço. Se remunera resultado. Só que eu não falo para as pessoas que eu estou remunerando elas a mais porque elas estão dando mais resultado. Eu falo, ó, o esforço que você gerou e o que você fez gerou esse resultado. E esse resultado possibilita eu dividir os frutos dele com você. Pelo seu esforço. Por quê? Porque o esforço está na minha mão, o resultado não. Eu consigo todos os dias me esforçar, mas eu não consigo todo dia dar resultado. Mas por meio do meu esforço diário eu consigo chegar no resultado. Então, eu sou muito a favor do esforço, desde que ele resulte no resultado. E eu sei que o esforço resulta no resultado, então eu gosto de elogiar o esforço, desde que ele chegue no resultado ou está caminhando para tal, que é a pergunta que eu te fiz para vocês refletirem agora há pouco. O meu esforço, ele atingiu o resultado ou caminha para tal resultado? Se sim, beleza. Se não, eu estou dando desculpa para mim. Eu estou achando que eu estou me esforçando. E na verdade eu estou me esforçando para dar desculpa. Então, de novo, sei que é um tema meio contraditório entre si, mas o problema é que a gente usa errado o esforço. A gente conta mentira para nós. Por isso que fica difícil de entender. Porque a gente dificulta o contexto. Mas quando a gente percebe que o contexto é esse de eu sim esforço, sim justificativa, desde que eu não esteja agarrado nela, desde que eu não esteja usando isso para justificar a falta de resultado, mas sim para justificar que eu vou entregar o resultado e eu estou no caminho disso. Aí sim, tá? E daí em João 15:2 também é uma situação que embasa, ó. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto,
ele poda para que dê mais frutos ainda. Até a Bíblia, de forma milenar, deixa claro que o que importa é o resultado, o fruto. Inclusive tem uma parábola que Jesus está caminhando bem perto de ele ir para a crucificação, ele já sabia que ia ser crucificado, e ele, com muita fome, passa por uma figueira, e a figueira não está dando fruto naquele período. E ele fala, maldita figueira, nunca mais dareis fruto. Para que serve uma figueira que não dá fruto? Jesus falou isso. Por quê? Porque o que importa é o resultado. Pô, mas a figueira tá lá, tá grande, né? Tá raizada. Resultado, ela nasceu para dar fruto. A gente nasceu para dar fruto. Então a Bíblia também fala sobre isso. Fruto, dê resultado. É isso que vai remunerar, é isso que vai fazer você ter mais frutos. Te dou frutos, eu te podo para que dê mais frutos ainda. Ó que lindo, ó. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Resultado. Biblicamente falando, o mundo é moldado em resultado. O esforço é importante, mas o resultado é muito mais. E o esforço é consequência para tal, tá? Dando continuidade. Biblicamente falando, em Mateus 25, de 14 a 30, a gente tem a parábola dos talentos, que também justifica tudo isso que eu estou falando. Então, Deus não pergunta quanto que você trabalhou por esses talentos ou quanto que você tentou. Deus vai direto e fala, quanto você multiplicou. Então, resultado. Deus recompensa a fidelidade demonstrada em frutos, em resultado, e não em tentativa. Tá? Aqui dói, mas é a verdade e eu já falei para vocês. Então, quem dá desculpa não dá resultado. Por que quem dá desculpa não dá resultado? Porque quem dá desculpa não chega no resultado. Ela está dando a desculpa de não ter chegado no resultado. Então, quem dá desculpa não dá resultado. E o contrário é verdadeiro. Quem dá resultado não dá desculpa. Porque se eu dei resultado, por que eu vou contar desculpa? Para que eu vou justificar que eu dei resultado? Ah, eu dei resultado, mas... Não, mais nada, eu dei resultado. Tá aqui, tá pronto, consegui.